Olá, abordaremos a temática psicologia jurídica. A psicologia jurídica é o campo da psicologia que agrega, junto aos profissionais que se dedicam à interação entre a psicologia e o direito. A psicologia jurídica, ela surgiu desde o início da profissão psicologia em 1960. Porém, ela só obteve a ascensão no ano de 2000. E a psicologia jurídica, ela trabalha em várias áreas. Durante esse trabalho, nós vamos perceber as vastas áreas que a psicologia jurídica ela adentra. Ela é muito importante para o direito. A principal função dos psicólogos no âmbito da justiça é auxiliar nas questões relativas à saúde mental. A psicologia jurídica no Brasil. No Brasil, a prática da psicologia jurídica só foi reconhecida apenas no ano de 2000 pelo Conselho Federal de Psicologia, a CFP. Apesar de ser reconhecida desde o início da profissão, no ano de 1960, por meio de trabalhos voluntários na área criminal, com avaliação de pessoas em situação prisional e de adolescentes menores infratores. Os primeiros vestígios da psicologia jurídica foram encontrados em teses de doutorado nas faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia. Eram mesclados com a psicologia, a filosofia e a antropologia, como ferramentas de um estudo que buscavam debater a cultura de cada povo em suas diferentes realidades. Até meados de 1910, a psicologia jurídica era disciplina ensinada conjuntamente com a chamada lógica, em seus seminários e cursos que previam a matéria em seus vestibulares. Foi apresentada ao Parlamento em 1954 pelo então senador Marcondes Filho, o projeto de lei que instituía a obrigatoriedade do ensino da psicologia nos cursos de medicina. A psicologia no judiciário brasileiro. Até a sua consolidação, não foi possível determinar o nascimento da psicologia jurídica no Brasil, por falta de um registro histórico que tivesse determinado seu surgimento exato e preciso, mas se encontra nos estudos acerca do tema em bibliografias e documentários, registro de quando o direito e a psicologia se aproximaram, lá nas implantações de medidas socioeducativas, onde os psicólogos começaram a acompanhar os menores infratores que estavam sob guarda do Estado, na premissa de orientá-los e melhorá-los para a vida em sociedade, não deixando que pequenas infrações fossem alimentadas pelo tempo, transformando adolescentes em temidos criminosos. A psicologia passa a ter papel fundamental nos ditames da justiça, na confecção de laudos informativos de avaliação, apresentando ao magistrado de forma periódica a evolução do acompanhado, indicando até mecanismos para a satisfação das necessidades particulares de cada um, mas nunca interferindo naquilo que cabe exclusivamente ao magistrado decidir aplicando a lei. É preciso salientar de forma reiterada que o psicólogo exerce o papel de avaliador, acompanhando e apresentando dados para a decisão,
e nunca como influenciador na decisão do juiz. No mundo jurídico, a psicologia destaca-se no direito de família, nos divórcios litigiosos, na guarda compartilhada, no acompanhamento de crianças e adolescentes socorrido pelos conselhos tutelares, nos processos de adoção, no direito penal, nos estudos do crime e dos criminosos, e também no direito trabalhista, na relação patrão e empregado. É notório como se percebe que a psicologia vem desempenhando um papel importantíssimo no jurídico brasileiro, né? E ela atua em vários ramos. Este profissional ele precisa ser reconhecido através dos governos, onde eles podem e devem, né, desenvolver um plano de trabalho na valorização, né, da sua imagem dentro do papel em que ele vem desenvolvendo, seja ele no campo criminal, seja ele no campo de adoção. O que se observa, o que se percebe é que dentro do campo criminal há um acompanhamento, né, de certa forma, mais próximos aos internos, mas, por outro lado, observa-se que os policiais, os agentes penitenciários, eles não têm aquele acolhimento, aquele acompanhamento como se deve. É isso que a gente observa em nossa realidade, né? Procurado a penitenciária, falamos com um dos policiais e ele expôs a sua situação. Olá, tudo bom? Me chamo Marcos, sou agente de segurança pública no sistema penitenciário. É de grande importância para nós que trabalhamos na segurança pública a questão do acompanhamento psicólogo, por conta do estresse, né, da convivência que a gente tem ali No dia a dia. E vocês têm esse acompanhamento? Vocês não têm esse acompanhamento. E como é que tu lida com essa pressão diariamente? Então, é bem difícil, né? Porque como é um trabalho bem estressante, geralmente a gente acaba até levando o estresse para casa, né? A gente não tem muito com quem contar, né? Para conversar sobre o serviço, sobre os traumas que a gente passa, né? A postura que a gente tem que ter diante do trabalho, né? Uma postura mais rígida, né? Então isso faz com que a gente fique com sérios traumas. Na penitenciária onde você trabalha, você já observou se tem um acompanhamento psicológico também dos presos, das pessoas que estão em cárcere? Sim, para os internos é até bem mais fácil, né? Eu até costumo dizer que para o interno, para o preso, ele simplesmente solicita hoje e de pronto ele já tem o atendimento com o psicólogo. Diferente de Mas nós, é normal o psicólogo ir no preso ou tem preso que geralmente dentro do sistema penitenciário do nosso estado tem sempre um psicólogo residente em cada UPR, cada unidade. Como podemos observar, o acompanhamento para os agentes penitenciários, para os agentes comunitários que trabalham ali na penitenciária, existe assim uma certa limitação. Mas também não foi diferente quando nós procuramos Dona Maria, que ela é esposa de um detento, né? E aí nós conversamos com elas e, diferentemente do que o policial colocou, né? O fato de que os detentos eles têm este acompanhamento disponível. Conversando com Dona Maria, observamos que não há este acompanhamento para a família. Nós estamos com uma Dona Maria, né? Ela é uma senhora, mãe de família, e que está com o seu esposo preso. Tá? E, Dona Maria, como é que está sendo a sua vida agora nesse contexto nesse contexto de Covid, com o esposo preso? Como é que está a sua vida? Ah, meu filho, se eu lhe contar a minha vida, está sendo muito difícil. Como todos já sabem, meu esposo está preso e eu não tenho ajuda de ninguém, principalmente nessa situação da Covid. Eu passo muita necessidade, eu não tenho ajuda
de governo, eu não tenho ajuda de ninguém, eu estou me virando. Você não sabe o quanto está difícil a minha vida. A senhora já teve alguma ajuda psicológica, alguma orientação, o Estado, ou mesmo aqui na realidade que nós estamos inseridos, já foi orientada a um psicólogo a lhe ajudar as orientações nesse momento difícil? Não, eu ainda não teve quem batesse a minha porta para me dar uma orientação. E eu não tenho muito estudo, eu não sei me virar sozinha. Então eu estou num momento muito ruim da minha vida. Até que eu gostaria assim que tivesse alguma ajuda de um governo, da ação social, alguém que chegasse e batesse a minha porta, porque o momento que eu estou passando está muito difícil. Tá. O seu esposo, você sabe se lá dentro também, dentro do contexto que ele foi preso, se teve alguma ajuda de psicólogo lá também para ele, quando a senhora vai visitar, ele já comentou alguma coisa com a senhora neste sentido? Tem alguma ajuda psicológica lá? Não, ele nunca me falou se teve alguma ajuda psicológica. Ele não me falou não, eu acho que não tem, mas eu acho que deveria ter, né, para ajudar o psicológico da pessoa que já vive lá dentro triste. Mas eu vou ainda fazer essa pergunta para ele e eu vou lhe dar a resposta. Fundamenta-se essa intervenção na realidade psicossocial no processo judicial de família são as atuações destes profissionais, né, os psicólogos clínicos jurídicos ou psicólogo jurídico. É tão importante a atuação destes profissionais porque tem se observado que tem sido institucionalizado nas estruturas judiciárias mediante a instalação de serviço psicossocial forense, como serventia do quadro próprio, aparelhado e as suas atribuições específicas, porque as práticas têm se revelado o quanto é significativo a presença e o desfecho judicial sobre a moldura de intervenção dos psicólogos jurídicos, em que enriquece os processos com a validação técnica dos casos. O que tem se observado é que a intervenção do psicólogo jurídico não mais se limita ao subsídio de informações que timbra aparelhar as definições finais de guarda de filhos. Amplos espaços de atuação apresenta-se a demonstrar as intervenções imperativas em todas as demandas relacionadas ao direito da família. E como nós vimos anteriormente, essa atuação da importância do psicólogo jurídico na área criminal, nas áreas penitenciárias, tanto para os detentos como para os agentes penitenciários e também das famílias. Bom dia, sou Ribamar. A nossa entrevista hoje, vamos voltar para um tema muito importante que a gente vai debater para melhor esclarecimento de muitos. Então, sou Ribamar, me chamo Raimunda Salete e eu tenho essa pergunta a lhe fazer. A psicologia jurídica é a área de trabalho da psicologia que atua no ambiente da justiça, considerando as perspectivas psicológicas dos fatos jurídicos. Considerando isso, qual a importância do psicólogo jurídico no processo de adoção? Bom dia, Salete. A adoção é um dos importantes processos na área da infância e da juventude, uma vez que tem por objetivo a colocação de criança ou adolescente em um lar diferente do que ele já está adaptado. E de forma definitiva e irrevogável, é importante frisar essa parte. É necessário, então, que se tenha conhecimento da lei, bem como a compreensão do desenvolvimento emocional do ser humano a partir do início da sua vida.
além de experiência no estudo social de cada caso. O psicólogo jurídico atua de forma ativa durante todo o processo adotivo. De que forma o psicólogo jurídico atua nesse ambiente? Além das entrevistas, ele atua no curso de preparação psicossocial e jurídica, orientando e acompanhando os adotantes, podendo formar grupos de apoio junto a outros profissionais para auxiliar os adotantes a lidar com o processo adotivo. O tempo de espera, que é muito inquietante, causa ansiedade, os mitos e tabus relacionados à questão da adoção, o que contribui para uma redução da ansiedade dos meses. Ótimo. Sim, mas o que se trabalha em geral nesses cursos que você mencionou? Além do auxílio que eu já mencionei anteriormente, são trabalhados também questões como a flexibilização das características da criança idealizada pelos pais. Por quê? Porque às vezes eles estão esperando uma criança de um jeito, eles idealizam essa criança dessa forma, e a criança, mesmo sendo criança, é um ser humano, tem personalidade diferente. Então precisa ser trabalhada, o psicólogo precisa trabalhar nessa flexibilização. A flexibilização pode ocorrer com a reflexão de alguns após a escuta de depoimentos de adotantes cujo perfil traçado fora distante do padrão, ou seja, os grupos de crianças, irmãos, crianças com necessidades especiais, adoções tardias, interraciais e outros. Ótimo, segundo Marco. Então, o acompanhamento do psicólogo será voltado especificamente para os adotantes? De forma alguma, Salete. Assim como lidamos com a expectativa dos adotantes, temos que também trabalhar as expectativas da criança. Quando a adoção é mais tardia e parte do crescimento dela, bem como o desenvolvimento da sua personalidade, se deram no abrigo ou em outro lado, dependendo da situação. Além disso, em algumas crianças abrigadas se observa o desejo de serem adotadas e, ao mesmo tempo, uma idealização da família de origem, o que pode levar a uma resistência diante dos novos pais adotivos, em uma tentativa de preservar os laços de origem. Por isso, o acompanhamento também deve ser feito do lado da criança, especialmente no período de adaptação. Então, mesmo depois da adoção efetivada, ainda há acompanhamento psicológico? Com certeza. O profissional da psicologia também acompanha os pais e a criança no estágio, principalmente nesse primeiro estágio de convivência. O psicólogo será um dos profissionais responsáveis por avaliar o processo de adaptação de ambas as partes. Também avaliará o processo de formação de vínculo emocional e, sobretudo, o bem-estar da criança e as vantagens que a mesma terá, vinculando-se jurídica e emocionalmente ao adotante. Qual a importância do psicólogo jurídico para o magistrado numa tomada de decisão em um processo de adoção? Salete, o psicólogo tem a função de analisar as subjetividades existentes entre o adotante e o adotado. Essa análise, esse fato, ultrapassa a literalidade da lei, pois apenas os fatos expostos não trarão ao magistrado uma realidade maior do comportamento dos envolvidos. Apenas vai trazer aos conhecimentos deste
a vontade de adotar e ser adotado, correlacionando com parâmetros legais previstos na lei do processo de adoção. Senhor Ivamalé, agradeço a sua participação. Muito obrigada. Psicologia e criminologia no sistema carcerário. Sobre essa pesquisa, estive entrevistando um ex-presidiário e a esposa dele, no qual faz parte de nossa atuação psicossocial. Com essa família desse detento, falamos sobre o acolhimento e o habitat carcerário. E sempre esses detentos frisam a escassez dos psicólogos nas unidades carcerárias. As demandas que são grandes e que, às vezes, os detentos precisam reivindicar visitas e revisão de processos, alojamento, alimentação adequada e psicólogo, né? Pois nas prisões estão superlotadas, com presos com históricos diferentes, que convivem com presos que cometem crimes bárbaros. Então tem presos que ficam com depressão por estar naquela situação, que comete qualquer erro, muitas vezes brigam com a esposa e comete muitas vezes uma agressão e terminam ficando junto com esses presos que fazem crimes bárbaros, né? E eles precisam de um psicólogo, e às vezes os psicólogos frequentam a unidade, a visita com eles de 8 em 8 dias, até por questão da demanda, que eles vão fazer relatórios, muitas coisas, e as visitas em tudo nas outras unidades, que termina atrasando a visita desses presos que estão com depressão. E aí eles se queixam muito, é o que eles mais reivindicam, é um psicólogo, mais terapeutas e assistentes sociais, que em toda a unidade tem. E a lei permite esses psicólogos, mas o Estado falha por falta de contrato. Portanto, a psicologia desempenha um papel fundamental. É extremamente necessário que o governo aperfeiçoe os campos de atuação da psicologia. Tivemos como referência nesse trabalho o artigo disponibilizado pela professora A Psicologia Jurídica no Brasil e seus ramos de atuação.